Contra os deuses capítulo 1731, Morte da Lua. 1. O ataque tudo ou nada do honorável Taio, o reaparecimento do grande ancestral do paraíso eterno. O brilho final de suas vidas não apenas não conseguiu atrair um raio de esperança para o reino divino do paraíso eterno, como também mostrou quão aterrorizante era o povo demoníaco da região norte. Mesmo o amargo e trágico ato final do grande ancestral do paraíso eterno, quando ela tentou detonar suas próprias profundas veias, foi reduzido a uma piada ineficaz sob a força dos três ancestrais Siama. Yan, Yan 2 e Yan 3. Esses três anciões aterrorizantes praticamente deixaram o paraíso eterno indefeso. Eles pegaram uma lenda da região divina leste e esfregaram no chão. De hoje em diante, eles apareceriam em inúmeros pesadelos de profundos praticantes. Zoshuzi levantou-se lentamente fora do reino do céu eterno. Ele não reagiu com muita violência ao falecimento de seu grande ancestral. Tudo o que aconteceu hoje já deixou seu coração cheio de cinzas amargas. Pai Real. Enquanto aquele grito triste ecoava no ar, Zhou Feng correu para o seu lado. Os outros três guardiões estavam bem ao lado dele, 30 anciões do paraíso eterno e um grupo de juízes seguiam atrás deles. Isto era, sem sombra de dúvida, ainda uma enorme quantidade de força. Representava metade da força central do reino do céu eterno. Especialmente porque o imperador divino do paraíso eterno e seu futuro príncipe herdeiro ainda estavam por perto. No entanto, o reino do céu eterno já havia sido conquistado pelos demônios e a pérola do céu eterno havia sido tomada pelos demônios. Eles ainda estavam vivos, mas seu fundamento e seu espírito haviam sido esmagados e enterrados. Meu senhor, ainda corremos de volta para o paraíso eterno? Um guardião perguntou a ele. Quando ele disse essas palavras, não houve mais luta nelas. Havia apenas uma tristeza silenciosa e um toque de desespero. Seus membros do clã, sua família, seus descendentes. Porque o monarca Brahma, o deus da lua, o deus das estrelas e as bordas sagradas não enviaram ninguém para nos reforçar. O povo demoníaco também os invadiu. Zhou Feng exclamou com uma voz cheia de ressentimento e pavor. Havia grandes formações de projeção estabelecidas no reino do céu eterno e foi por isso que todos na região divina leste puderam testemunhar sua situação. Será que os outros reinos reais também foram empurrados para uma situação tão difícil? Se esse fosse realmente o caso, então quão terríveis eram essas pessoas diabólicas? Vamos. Zoshuzi olhou para longe com olhos sem vida. Para onde vamos? Zhou Feng perguntou. Enquanto ele olhava para longe, uma distância que abrangia mais do que alguns reinos estelares, os lábios de Zoshuzi tremeram. Antes de ele sussurrar, o reino do deus dragão. Iremos para a região divina oeste. O reino do deus dragão, disse Zoshuzi lentamente enquanto olhava para o oeste. Eles não poderiam mais retornar ao reino do céu eterno. Esta foi a melhor opção que ele conseguiu pensar em seu desespero. Ele não sentiu que sua vontade estava sendo interferida, nem um pouco. Não importa quão fortes sejam os demônios, eles não ousarão tocar a região divina oeste. O monarca dragão e eu sempre nos demos bem, então esse é o melhor lugar para nos recuperarmos, disse Zoshuzi com um suspiro longo e profundo. Uma vez que a tristeza, o ódio e a dor de uma pessoa atingiram seus limites, a única coisa que restou foi um vazio desanimador. Confiar na caridade de outra pessoa é. O guardião que havia falado, interrompeu a frase no meio do caminho e virou o rosto para o lado. Ele não suportava continuar. No dia anterior, eles ainda eram guardiões que estavam no auge do poder. Mas hoje, eles realmente tiveram que abandonar seu lar ancestral e contar com a caridade de outro reino. Além disso, um desastre estava assolando a região divina leste, então eles definitivamente seriam tratados como pecadores se simplesmente partissem, mesmo que fosse para preservar o que restava deles. Dadas essas circunstâncias, eles prefeririam voltar correndo para o céu eterno e colocar seus corpos e poderes em risco enquanto lutavam até o fim contra essas pessoas diabólicas. Uma risada miserável escapou da boca de Zoshuzi. Ele disse, nossa pátria ancestral e a pérola do céu eterno se foram, então o que nos resta? Se até morrermos nesta luta, então o céu eterno terá sido verdadeiramente destruído. Mesmo que tenhamos que contar com a caridade dos outros, mesmo que sejamos amaldiçoados pelo resto do mundo, a única maneira de nos levantarmos novamente e nos vingarmos é sobrevivendo. Assim que ele terminou de dizer essas palavras,
Uma luz estranha brilhou em seus olhos. Não era a calma luz divina que seus olhos normalmente emitiam, mas uma luz surpreendentemente escura. King Feng. Ele ergueu o braço para dar um tapinha no ombro de Zhou King Feng enquanto dizia: é muito melhor para nós vivermos com essa dor e humilhação do que queimar indiscriminadamente nossas vidas por nada. Não é a primeira opção que é um sinal de covardia, é a última. Você entende? As mãos de Zhou King Feng se fecharam em punhos cerrados em um longo período de tempo se passou antes que ele pudesse finalmente reunir força de vontade para acenar com a cabeça. Seus olhos ficaram resolutos e determinados. Sim. Esta criança está disposta a seguir o Pai Real até o reino do Deus Dragão da região oeste. Quando finalmente retornarmos, definitivamente recuperaremos o paraíso eterno e lavaremos a humilhação de hoje com sangue. Enquanto toda a região divina leste testemunhava o massacre miserável do reino do céu eterno, ninguém estava ciente de que o imperador divino do paraíso eterno e muitas das elites do reino haviam mudado silenciosamente seu destino. Eles não estavam mais correndo de volta para o paraíso eterno. Em vez disso, eles esconderam seus corpos e auras e se dirigiram em direção à região divina, oeste, iludindo os sentidos e olhos do povo diabólico e dos profundos praticantes da região divina leste. Em outro local, Xiao levantou lentamente a cabeça enquanto uma luz estranha e misteriosa brilhava nas profundezas de seus olhos. Neste momento, ela recebeu uma transmissão de som de uma de suas bruxas. Mestre, a situação no reino da Canção de Neve mudou. Xiao não ficou nem um pouco surpreso com esta mensagem. Ela respondeu: não há necessidade de você se preocupar com as outras regiões do reino da Canção de Neve, mas para a morada da seita da Fênix de Gelo Divina, o reino da Fênix de Gelo. Você não deve deixar uma única pessoa entrar nela. A bruxa Shani guardou seu jade demoníaco de transmissão de som enquanto pairava no ar acima do reino da Fênix de Gelo. Seu sentido divino cobriu completamente o gigantesco reino estelar. Quando o povo diabólico da região norte lançou seu ataque total à região divina leste, ela recebeu uma missão bastante especial, e esta foi a única missão que lhe foi atribuída. Proteja a seita da Fênix de Gelo Divina. Porque Xiao sabia que este era o único lugar na região divina leste que Yanxi ainda considerava como uma terra pura. Ele certamente não permitiria que fosse pisoteado. A matança continuou inabalável no reino do céu eterno, mas as profundas formações de projeção continuaram a brilhar. Relatórios sobre as batalhas que aconteciam em outros reinos estelares continuaram a chegar, mas Yanxi não tomou nenhuma ação. Na verdade, parecia que ele estava esperando por alguma coisa. Qian Ying, disse Yanxi de repente, houve algum movimento do reino do Deus Dragão? Não. Qian Yinger balançou a cabeça enquanto lhe lançava um olhar de soslaio. Yanxi não respondeu, mas suas sobrancelhas começaram a se unir firmemente. Dada a obsessão anormal do monarca dragão por Shen-Shi, Yanxi pensou que ele definitivamente largaria tudo e correria para a região divina leste para mostrar suas presas para ele no momento em que ela aparecesse. Shen-Shi foi a única pessoa que poderia fazer com que o monarca dragão agisse racionalmente. Mas as circunstâncias atuais não eram como ele imaginava que seriam. No entanto, ouvimos um boato inverificável vindo da região divina oeste, continuou Qian Yinger. O monarca dragão não é visto no domínio do Deus Dragão há algum tempo e os sussurros dizem que ele entrou em reclusão. Isolamento. Yanxi disse com um sorriso desdenhoso. Sua voz estava sombria e fria enquanto ele continuava. Ele ainda precisa fazer isso. A figura de Fendal que surgiu atrás de Yanxi. Ele se ajoelhou diante dele e disse: Vossa Magnificência, em breve varreremos este lugar de todos os cães do paraíso eterno, mas há alguns deles que escaparam. Dividimos algumas de nossas forças para lidar com eles. Agora não é hora de dividir nossas forças, respondeu Yanxi com uma voz pesada. No entanto, assim que a situação se estabilizar, devemos nos livrar de todos os restos do paraíso eterno. Isto se aplica especialmente aos parentes e descendentes do Imperador Divino do Paraíso Eterno. Nenhum único deve ser poupado. Não quero criar outro Fen Juexin. Cabeça de Fendel que ergueu-se, choque e espanto aparentes em seu rosto. Fen Juexin. Seu cérebro se agitou enquanto ele rapidamente fazia uma pesquisa na genealogia da linhagem da Lua Ardente, todas as 18 gerações dela, e todas as pessoas com o sobrenome Fen na cidade real da Lua Ardente. Depois que sua mente passou pelo último bebê com o sobrenome Fen, alguém que morava fora da capital real,
Ele ainda não conseguia se lembrar de ninguém com o nome Feng Juexian. O pânico de repente encheu seu coração quando lhe disse com uma voz cautelosa: eu não sei quem é esse Feng Juexian. Então imploro a vossa magnificência que me explique. Yunxi lançou um olhar para ele enquanto dizia: existem pessoas além da sua linhagem luadente que possuem o sobrenome Feng neste universo. Não é algo com que você deva se preocupar. Depois de terminar a limpeza, reúna imediatamente todos os recursos do paraíso eterno. Quanto mais rápido você conseguir fazer isso, melhor. Sim. Este Dalk se despede. Fendalk imediatamente deu um longo suspiro de alívio antes de recuar o mais rápido que pôde. Uma luz negra brilhou nos olhos de Yunxi neste momento. A transmissão de som que ele esperava ansiosamente finalmente chegou. Vossa Magnificência, terminei a missão que você me deu no reino do Deus Lunar. A bruxa Huojin estava em uma região estelar distante. Ela estava atualmente localizada fora do reino do Deus Lunar e seu corpo havia se fundido com a escuridão. Quando ela fez aquela transmissão de som para Yunxi, ela levantou a mão esquerda. Uma barreira especial que era ao mesmo tempo invisível e sem aura, flutuou imediatamente de sua mão. Uma barreira imaculada. Quando Yunxi e Qian Ying'er descobriram a medula divina indomada, ela também estava escondida dentro de uma barreira imaculada. Isolamento absoluto e uma completa falta de aura. Se não fosse pela pérola de veneno do céu, Yunxi nunca teria sido capaz de descobrir a existência daquela medula divina indomada. Foi sem dúvida extremamente difícil formar esta barreira perfeita. No entanto, se o reino divino do céu claro pudesse criar um naquela época, o reino do saqueamento anímico naturalmente teria os meios para criar um também. Além disso, a barreira imaculada nas mãos de Ojin era mais de 100 vezes maior do que aquela que escondia a medula divina indomada. O reino do saqueamento anímico sem dúvida pagou um preço enorme para construir uma barreira imaculada tão gigantesca. E esta barreira imaculada não estava ligada espiritualmente a Xiuyong, estava ligada a Yunxi. Muito bom. Um leve sorriso apareceu no rosto de Yunxi, mas sua voz era profunda e pesada. Ele imediatamente olhou para Qian Ying'er. Qian Ying, vá atrair o Imperador Divino Lunar. Qian Ying'er era a pessoa que o Imperador Divino Lunar mais odiava em sua vida. Então não havia isca melhor do que ela. Devo trazê-los junto. Qian Ying'er olhou para Yan 2 e Yan 3. Não há necessidade. Talvez tenha sido porque foi ele quem cravou a lâmina no peito de Xia Qinjiui, ou talvez houvesse algum outro motivo complicado, mas Yunxi não se explicou. Seu corpo já estava subindo no ar quando ele recusou e logo estava voando em direção à vasta região estelar. À medida que a região divina leste descia ao caos, ninguém estava ciente de que outro tipo de caos também descia sobre o reino das bordas sagradas. Bum! Uma explosão que sacudiu a terra sacudiu o ar sem qualquer aviso quando o telhado do grande salão da seita Bordas Sagradas explodiu. 2 pessoas atiraram no buraco que criaram. As energias de 2 mestres, divinos incrivelmente poderosos colidiram no ar, as ondas de choque quase derrubando o gigantesco edifício da seita. Toda a seita foi abalada e inúmeras pessoas se reuniram para testemunhar a comoção. No ar acima deles, Fada Guxi, a pessoa mais forte da região divina leste que não pertencia a um reino real, parecia tão calma quanto a água. Seus olhos eram frios e duros, mas uma luz complicada tremeluzia dentro deles. Surpreendentemente, ela estava enfrentando seu próprio irmão mais velho, o rei do reino das bordas sagradas, Lu Shanshin. Enquanto ele olhava para Lu Guxi, o rosto de Lu Shanshin estava surpreendentemente escuro e seus olhos ficaram com um vermelho escarlate chocante e conspícuo. Eles estavam atualmente irradiando uma escuridão e uma intenção assassina que ninguém jamais tinha visto antes. Seus braços, não, todo o seu corpo tremia fortemente e sua aura também estava extremamente agitada e desordenada. A pessoa à sua frente era claramente sua irmã mais nova, o pilar de estabilidade e força do reino das bordas sagradas, a pessoa que fez de Lu Shangzhen o homem que ele era hoje, Lu Guxi. No entanto, ele parecia estar olhando para um arqui-inimigo com quem nunca poderia se reconciliar. Isso é. A princípio, todos pensaram que o povo demoníaco havia invadido o reino das bordas sagradas, mas quando viram o que estava acontecendo, todos ficaram completamente estupefatos. A malícia e a intenção assassina que enchiam o ar chocaram seus corações e gelaram suas espinhas. O grande ancião das bordas sagradas fez uma cara corajosa e deu um passo à frente enquanto falava com a voz mais calma que conseguia. Mestre da seita,
Fada Guxi, poderia. Isso poderia ser algum tipo de mal-entendido? Matar. No entanto, as palavras do grande ancião das bordas sagradas provocaram um grito estridente e horripilante de Lu Shanshen. Ele apontou o dedo para Lu Guxi e cada parte dele estremeceu violentamente enquanto ele gritava: mate! Mate ela! Mate ela! Me mate! Ah! Lu Guxi riu loucamente. Ela abriu a manga de seu manto e enviou todos os discípulos das bordas sagradas que se aproximavam deles voando. Ela olhou para os olhos escarlates de Lu Shanshen enquanto zombava: um pedaço de lixo inútil como você quer me matar. Ah! Isso será apenas um sonho para alguém como você. O queixo do grande ancião das bordas sagradas caiu quando seus olhos se arregalaram até o tamanho de pires. Ele estava completamente perdido sobre o que fazer. Na verdade, todos os discípulos do reino das bordas sagradas que estavam presentes ficaram absolutamente pasmos com esta cena. O que estava acontecendo? O que exatamente estava acontecendo aqui? Eles haviam realizado uma grande reunião da seita no dia anterior enquanto discutiam se deveriam viajar para o norte para suprimir a praga dos demônios e aumentar a reputação das bordas sagradas. Então por que de repente começaram a lutar hoje? Eles ainda eram irmãos de sangue no final, então não deveria haver nenhum rancor insolúvel entre eles. Mas o nobre rei do reino das bordas sagradas parecia estar enlouquecendo bem diante de seus olhos. Neste momento, uma aura com a qual todos estavam intimamente familiarizados se aproximou rapidamente. Lu Shanshen. Quando ele chegou e viu a malícia e a intenção de matar girando loucamente em torno de Lu Shanshen e Lu Guxi, sua primeira resposta foi não avançar para detê-los, perguntar-lhes o que estava acontecendo ou dissuadi-los. Em vez disso, ele congelou de repente no lugar. Seus olhos, que normalmente eram gentis como a lua e calmos como a água, estavam na verdade tremendo e o tremor só ficava cada vez mais violento. Shanshen, você veio. O grande ancião do reino das bordas sagradas parecia ter visto seu salvador. Ele disse apressadamente: venha rápido. Venha rapidamente, aconselhe seu pai real e mestre. Enquanto falava, ele de repente percebeu o semblante extremamente anormal de Lu Shanshen. A voz, rouca e engasgada de sangue de Lu Shanshen soou atrás dele, cheia de profunda dor e tristeza. Ele não é Shanshen. Ele não é Shanshen. Capítulo 1732, Morte da Lua. 2. Ele não era Lu Shanshen. Todos no reino das bordas sagradas se voltaram para Lu Shanshen. Seus olhos permaneceram fixos nele enquanto confirmavam sua energia vital clara e familiar repetidas vezes. Depois de verificar a aura de sua profunda energia e alma também, todos eles ficaram com uma conclusão, e esta pessoa é definitivamente o orgulho e alegria da nossa seita, Lu Shanshen. O grande ancião das bordas sagradas estava congelado no lugar. Seu olhar disparou entre Lu Shanshen e Lu Guxi sem parar e ele não sabia o que fazer. Ao ver o estado claramente anormal de Lu Shanshen, a expressão de Lu Guxi mudou. A frieza sinistra e o poder imperioso que irradiava de seu corpo tornaram-se muito menos intensos e alguma confusão e pânico surgiram em sua aura. Shanshen, isso não tem nada a ver com você. Deixar. Mestre. Quando ele pronunciou essa palavra, seus olhos permaneceram fixos em Lu Guxi. Este era seu mestre, sua tia, a pessoa que ele tinha na mais alta estima. Diga-me que nada disso é real. Que nada disso é real. Lu Guxi sentiu sua respiração ficar presa na garganta. Além do tempo que ele havia perdido para Yunxi no topo do palco da outorga dos deuses, ela nunca tinha visto os olhos de Lu Shanshen parecerem tão confusos antes. Naquela época, ele ainda era jovem. Mas depois de passar aqueles 3.000 anos no reino divino do paraíso eterno, ele se tornou muito mais sábio do que era naquela época. Então, a única razão possível para seu estado atual era que ele também havia descoberto a verdade. Muito bem. Lu Guxi não sabia como responder à pergunta de Lu Shanshen, mas Lu Shanshen respondeu em seu lugar. Sua voz furiosa estava cheia de ódio e intenção de matar e tremia quando ele apontou o dedo para Lu Shanshen. Seu cachorro bastardo. Você conspirou junto com essa vadia para me enganar todos esses anos. Mas ainda está agindo como um idiota. Todos sabiam que Lu Shanshen era o filho que Lu Shanshen mais amava e apreciava. Ele era a menina dos seus olhos, a única coisa de que mais se orgulhava. Assim, quando o ouviram pessoalmente chamar Lu Shanshen de cachorro bastardo,
Todos os residentes do reino das bordas sagradas que estavam ao alcance da voz sentiram como se tivessem sido espancados na cabeça com uma vara pesada. Eles ficaram completamente atordoados e abalados com essas palavras. O corpo de Lu Shangzeng balançou quando seu rosto ficou branco e doente. As duas palavras cachorro bastardo tocaram ferozmente as cordas da alma de Lu Guxie enquanto cavavam profundamente nas memórias dolorosas que ela nunca mais queria recordar. Sua cabeça girou violentamente enquanto ela olhava fixamente para Lu Shanshen. Agora que as memórias dolorosas do ano passado estavam sendo reveladas, as emoções complexas e a culpa que surgiram em seu coração se dissiparam completamente. A única coisa que restou foi um profundo sentimento de ódio e determinação. Lu Shanshen, você não ficou me perguntando o que aconteceu com o seu Shangzeng agora há pouco? Ela começou a rir e sua risada era extremamente fria e sinistra. Que ridículo! Que ridículo! Desde quando você tem um Shangzeng? Shangzeng é um nome que escolhi, sua vida é algo que eu trouxe a este mundo. Seu cultivo foi guiado pessoalmente por mim. Da cabeça aos pés, do começo ao fim, ele nunca teve nada a ver com você. Quanto àquele seu filho patético e lamentável, ele foi acompanhar aquela sua lamentável mãe há muito tempo. Quero dizer, como eu poderia permitir que ele vivesse? As palavras de Lu Guxie explodiram como um trovão ensurdecedor nos ouvidos de todos, fazendo com que o choque aparecesse instantaneamente em inúmeros rostos. Embora Lu Shanshen já tivesse deduzido que esta era a única conclusão possível, quando ouviu Lu Guxie proferir essas palavras, os vasos sanguíneos em seus olhos quase explodiram. Sua vadia! Sua vadia! Enquanto ele rugia essas palavras, seu corpo disparou em direção a Lu Guxie. Uma enorme onda de energia sugou todos os detritos na área enquanto avançava em direção a Lu Guxie em um frenesi. E o atordoado Lu Shangzeng também estava em seu raio de explosão. Lu Guxie deu um empurrão a Lu Shangzeng e no momento em que ela fez isso, a onda de energia entrou em colapso e a terra se partiu. No final, o cultivo de Lu Shanshen não poderia rivalizar com o de Lu Guxie e ele foi jogado para trás pelo golpe dela. No entanto, a intenção de matar que irradiava de seu corpo não se dissipou nem um pouco. Seu rosto ficou vermelho como sangue e era como se todo o sangue em seu corpo tivesse corrido para sua cabeça em extrema fúria. Ah! Lu Guxie começou a rir enquanto Lu Shanshen se enfurecia. Seu rosto se contorceu enquanto ela ria descontroladamente sem se conter. Seus olhos estavam cheios de desprezo e alegria enquanto ela gritava, isso é karma. Este é o karma que você e aquele cachorro velho colheram. Este é o karma que o reino das bordas sagradas colheu. Os olhos de Lu Shanshen quase saltaram das órbitas, ele estava dolorosamente ciente de a quem ela estava se referindo quando pronunciou as palavras aquele cachorro velho. Seu pai, o anterior rei do reino das bordas sagradas, Lu Lintian. Naquela época, ela amaldiçoou violentamente Lu Lintian antes de deixar o reino das bordas sagradas. Ela jurou nunca mais voltar e só voltou depois que Lu Lintian morreu, quando Lu Shangzeng nasceu. No entanto, apenas o corpo dela voltou ao reino das bordas sagradas. Seu coração ainda permanecia fechado para eles e ela não permitiu que Lu Shanshen reinscrevesse seu nome nos registros da família. Lu Shanshen sempre pensou que o juramento venenoso que ela fez tantos anos atrás aquela marca inapagável de vergonha eram as razões de sua insistência. Foi só hoje que ele soube. Será que tudo o que você fez foi na verdade por causa de... Os olhos de Lu Shanshen praticamente explodiram enquanto ele olhava para Lu Guxie. Sua aura estava tão caótica e confusa que era difícil para ele falar. Ningdan King, você ainda se lembra desse nome? A voz de Lu Guxie ficou solene quando uma dor profunda atravessou seu rosto distorcido. Uma risada miserável escapou de sua garganta. Não, você definitivamente não seria capaz de se lembrar disso. Afinal, você se considerava tão respeitado que as únicas pessoas que você considerava dignas eram reis de reino e imperadores divinos. Então, como é possível que você se lembre do nome dele? Mesmo quando você o matou há tantos anos, foi um ato abaixo da sua dignidade, algo que sujaria suas mãos. Quando Lu Guxie pronunciou o nome Ningdan King, as expressões nos rostos de todos os anciões das bordas sagradas mudaram dramaticamente. Lu Guxie fez um juramento venenoso quando deixou o reino das bordas sagradas, tantos anos atrás. E o reino das bordas sagradas selou o verdadeiro motivo de sua partida. Ninguém se atreveu a mencionar isso, mas aqueles que viveram aquela época nunca esqueceriam.
Luo Guxie foi a filha abençoada concedida ao reino das bordas sagradas pelos céus. Ela mostrou um talento surpreendentemente elevado no sentido profundo desde que era criança e toda a seita via como um tesouro precioso. Na verdade, as expectativas deles em relação a ela superaram até mesmo as de Luo Shanshen, que era então o jovem mestre da seita. No entanto, a princesa número 1 no reino das bordas sagradas, alguém com uma auréola brilhante e um futuro sem limites, na verdade se apaixonou por um pintor de um reino estelar inferior. Ning Danqing. Quando o rei do reino das bordas sagradas daquela época, Luo Lintian, descobriu isso, ele ficou furioso. Como seu irmão mais velho, Luo Shanshen, também nunca permitiria que Luo Guxie rebaixasse sua dignidade e se casasse com aquele camponês. Se as notícias sobre este assunto se espalhassem, sem dúvida mancharia a reputação do reino das bordas sagradas e os transformaria em motivo de chacota dos outros reinos. Então eles tomaram medidas extremas para impedir Luo Guxie. Mas ela estava perdidamente apaixonada por Ning Danqing. Ela estava tão perdida em sua paixão que fez ouvidos moucos aos comandos de seu pai e irmão e visitou repetidamente aquele reino estelar inferior para se encontrar com Ning Danqing. Era como se ela estivesse possuída. A paciência de Luo Lintian atingiu o limite. Ele ficou furioso e ordenou que Luo Shanshen fosse pessoalmente ao reino estelar inferior e matasse Ning Danqing. Ele também ordenou que Luo Shanshen trouxesse sua cabeça de volta, para extinguir para sempre os pensamentos tolos de Luo Guxie. No entanto, a reação de Luo Guxie ao ver a cabeça de seu amante foi muito mais violenta do que qualquer pessoa no reino das bordas sagradas jamais sonhou. Era como se ela tivesse enlouquecido. Ela amaldiçoou violentamente Luo Lintian e Luo Shanshen e até os atacou em sua raiva. No final, ela fugiu gravemente ferida. Ao deixar o reino das bordas sagradas, ela fez um juramento tão venenoso que causava arrepios na espinha de qualquer um que ouvisse. Depois disso, ela desapareceu pelos próximos milênios. Quando ela finalmente voltou para casa, ela já havia mudado seu nome para Luo Guxie, já se tornando a renomada Fada Guxie. A pessoa mais forte na região divina leste fora dos reinos reais. Ela concentrou toda a sua energia em Luo Shanshen desde seu retorno e não prestou atenção aos assuntos do reino das bordas sagradas. Você. Todo o corpo de Luo Shanshen tremia violentamente. Sua louca. O retorno de Luo Guxie e o nascimento de Luo Shanshen, eventos que aconteceram quase simultaneamente, foram vistos como uma bênção dupla tanto por ele quanto pelo reino das bordas sagradas. Nos últimos anos, ele tentou ao máximo reparar seu relacionamento com ela e o amor dela por Luo Shanshen foi o que mais o confortou nas últimas décadas. Acontece que tudo era mentira. A memória daquele camponês ainda estava clara em sua mente, apesar de todos esses anos terem passado. Ela ainda estava profundamente enterrada no ódio do passado. Isso mesmo, estou louco, disse Luo Guxie em uma voz que era igualmente sinistra e triste. Mas foram vocês que me levaram a essa loucura. Você não quer saber a verdade? Tudo bem. Então deixe-me contar tudo. Porque este foi um presente que sempre pretendi para você. Ela estendeu a mão e agarrou a manga de Luo Shanshen. Seu sorriso ficou distorcido e feio quando ela disse, por que você não adivinha de quem é, filho Shanshen? O rosto de Luo Shanshen ficou ainda mais branco. Quem? Luo Shanshen disse com uma voz trêmula enquanto seus olhos perfuravam Luo Shanshen. Ele é de Danqing. Ele é o filho que tive com ele. Luo Guxie rugiu em voz baixa. Ele. Luo Shanshen riu apesar de sua raiva. Você realmente enlouqueceu. A voz de Luo Guxie tornou-se profunda e fria e cada palavra que ela pronunciou estava cheia de ódio. Eu já estava grávida quando você matou Danqing anos atrás. Depois de deixar este imundo reino das bordas sagradas, tentei todos os métodos que pude para impedir o crescimento do bebê e selá-lo em meu ventre. Eventualmente eu consegui. Depois disso, comecei a cultivar e acumular força a todo custo. Não havia nada que eu não fizesse para obter poder. Você sabe como eu vivi durante esses anos. Você sabe quanto ódio e dor eu senti quando recebi a notícia da morte daquele velho cachorro Luo Lintian. Porque ele na verdade não esperou que eu acabasse com ele pessoalmente. No entanto, 40 anos atrás, fiquei sabendo da gravidez de sua esposa, então finalmente permiti que o bebê em meu ventre crescesse e dei à luz Danqing de meu filho. Depois disso, eu pessoalmente mandei embora mãe e filho. E deixe o filho de Danqing tomar o seu lugar.
Ah! A visão de Lu Shanshen ficou preta por um momento e seus lábios trêmulos ficaram de um roxo chocante. Você também foi responsável pela morte de Ziyu. Ela merecia morrer. Lu Guxi gritou. Apesar de também ser uma mulher, ela realmente ficou do seu lado e me forçou a deixar Danqing, naquela época. Ela merecia morrer. Você. O corpo de Lu Shanshen balançou violentamente quando ele sentiu o sangue subir em seu peito. Mais e mais pessoas começaram a se reunir e cada uma delas parecia completamente estupefata. Quanto a Lu Shanshen, todo o sangue havia drenado de seu rosto e era como se sua alma tivesse deixado seu corpo. Os melhores recursos do seu reino das bordas sagradas, a posição mais exaltada, toda a aclamação e renome, pertencem à criança nascida de Danqing e eu. Isso é algo que todos vocês me deviam. Algo que todos vocês deviam a Danqing. Ah! Lu Guxi começou a rir loucamente, mas se alguém olhasse de perto, poderia ver lágrimas se formando em seus olhos. Originalmente, planejei lhe dar esta grande surpresa assim que Shang Tsung herdasse oficialmente a posição de mestre da seita e rei do reino. Mas estou bem se você descobrir isso agora também. Ela deu uma risada baixa. Em pouco tempo, todo o reino dos deuses descobrirá que o jovem mestre Shang Tsung, a joia mais brilhante do seu reino das bordas sagradas, a menina dos seus olhos, nem é filho da sua família Lu. O pai dele é Ning Danqing. Todos esses anos, sua seita Oliaves tem criado o filho de Danqing para ele. Para espiar por matá-lo. Você. Numerosos vasos sanguíneos apareceram nos olhos de Lu Shanshen. Sua visão ficou escura antes de ficar branca. Finalmente. Quando sua visão falhou, uma flecha de sangue que fluía ao contrário irrompeu de sua boca. Mestre da seita. Todos os mais velhos e filhos de Lu Shanshen gritaram alarmados enquanto avançavam para apoiá-lo. Depois disso, todos se viraram para Lu Guxi e Lu Shanshen. Seus olhos tremiam violentamente e eles descobriram que não conseguiam acreditar ou aceitar isso, por mais que tentassem racionalizar. Lu Guxi sempre mimou e adorou Lu Shanshen. Ela mergulhou no reino divino do início absoluto, repetidas vezes. Ela até jogou fora seu orgulho e dignidade como mestra divina durante a convenção do profundo Deus quando atacou Yunxi na frente de todos os reinos reais com a intenção de matar. Desde que Lu Guxi retornou ao reino das bordas sagradas, todas as suas excentricidades e comportamento extremo foram devidos a Lu Shanshen. Para o resto do reino, isso era considerado apenas como o amor que ela sentia por ele como seu mestre e sua tia. Mas foi só hoje que descobriram que, na verdade, elas eram mãe e filho. O que são? O que você está dizendo? O que todos vocês estão dizendo? Lu Shanshen finalmente falou. Sua voz estava rouca e seu corpo tremia violentamente, como se tivesse sido pego no meio de uma nevasca. Lu Guxi se virou e seus olhos ficaram excepcionalmente gentis. Ela falou com uma voz suave. Shanshen, você sabe por que lhe dei o nome de Shanshen? Porque seu pai verdadeiro, desenhou uma pintura de longevidade para você no momento em que descobriu que eu estava grávida de você. Este é o nome que seu pai deu a você. Enquanto ela falava, ela gentilmente ergueu a mão. Um pergaminho de pintura apareceu naquela mão e foi selado, em uma luz profunda de aparência suave. Parecia que era de uma época passada, mas nenhuma única marca podia ser vista nele. Quando aquela suave luz branca entrou nos olhos de Lu Shanshen, pareceu tão evidente para ele. Ele falou com a voz trêmula, mentiras. É tudo mentira. Você está mentindo para mim. Todos vocês estão mentindo para mim. Shanshen, me escute, disse Lu Guxi. Você ainda não se tornou o rei do reino das bordas sagradas, então revelar tudo para você neste momento é realmente um pouco prematuro. Porém, agora você saberá a verdade. Que eu não sou sua tia, mas sim sua mãe. A razão pela qual retornei a este mundo reino das bordas sagradas junto com você foi por sua causa. Pelo meu bem. O belo rosto de Lu Shanshen se contorceu. Sua visão ficou embaçada e tudo em seu mundo de repente parecia tão ridículo e absurdo. Ele respondeu com uma voz sem vida, não. Você está me destruindo. Você quer me destruir. Eu sou Lu Shanshen. Eu sou o jovem mestre Shanshen. Sou o jovem mestre da seita Bordas Sagradas. Eu não sou um bastardo. É mentira. É tudo mentira. Claro que você não é um bastardo. Lu Guxi agarrou o braço de Lu Shanshen enquanto ela gritava estridentemente,
Seu pai era o melhor homem deste mundo. Tudo que você obteve no reino das bordas sagradas são coisas que você mereceu. Eram coisas que deviam à nossa família. Não, é mentira. Mentira. Lu Shangzeng balançou a cabeça freneticamente enquanto sua aura ficava fraca e confusa. É mentira. Ah! Quando Lu Shangzeng soltou um uivo estridente e miserável, ele, violentamente jogou Luo Guxie para o lado enquanto fugia para longe. Todo o seu coração e alma estavam em extrema dor e ele sentiu como se todo o seu ser estivesse desmoronando com a dor e a vergonha que sentia. Linha que separa o traidor número 1 e o resto, reino do Deus Lunar. A lua brilhava intensamente no céu, dando à cidade da lua divina um brilho prateado encantador. O imperador divino, Lunar, olhou silenciosamente para a projeção do reino divino do paraíso eterno. Neste ponto, seu destino já estava selado. A vontade e a força do reino divino do paraíso eterno estavam centradas na palavra proteger. Suas capacidades defensivas eram extremamente fortes e eles tinham a barreira de proteção de reino mais forte na região divina leste, várias grandes formações que podiam usar para refletiram conter ataques inimigos e o terrível e poderoso canhão da Arca Kalachakra. Contudo, os demônios da região divina norte não atacaram o reino do céu eterno de fora. Eles apareceram no coração do próprio céu eterno, fazendo com que as defesas mais poderosas da região divina leste perdessem toda a sua potência. Mesmo assim, se alguém olhasse para isso de outro ponto de vista, mesmo quando uma grande horda de demônios desceu repentinamente dos céus do reino divino do paraíso eterno, ninguém acreditava que o vasto reino divino do paraíso eterno seria tão completamente pisoteado em tão pouco tempo. Período de tempo. Os 3 ancestrais fundadores do reino Yama, sussurrou o imperador divino lunar. O boato mais incrível e inacreditável da região divina norte acabou-se, revelando verdade. Não admira que tenha acontecido tão rapidamente. Neste momento, sua cabeça girou de repente, mas seus olhos recuperaram a compostura quase instantaneamente antes que uma luz roxa incrivelmente frígida começasse a brilhar neles. Qianinger. 1. Kalachakra significa roda do tempo, representa os conceitos de tempo, kala, e ciclos. Chakra, capítulo 1733, morte da lua. 3. Xia, fingiu e levantou-se lentamente sob o luar. Quando ela se virou e mostrou seu lindo rosto, até o brilho da lua pareceu diminuir um pouco. Quando seu manto roxo escorregou de seus ombros redondos e mácios, sua pele brilhou como um lindo jade celestial, seu brilho envergonhando o luar. Sua pele nevada ficou exposta por um instante antes que um pano vermelho a cobrisse mais uma vez. Seus longos cabelos caíam em cascata pelas costas enquanto ela levantava a cabeça delicada. Seus lindos olhos varriam lentamente toda a extensão da cidade da lua divina. Sob o luar, ela parecia uma deusa da lua lendária, que havia sido banida para o reino dos mortais. Nenhum pincel ou tapeçaria poderia capturar totalmente sua graça e beleza divina neste momento. Ela gentilmente levantou a mão e uma mancha de luz roxa brilhou nas pontas dos dedos. Ela rapidamente se fundiu na espada que pertencia apenas ao imperador divino lunar de cada era. Uma espada cujo poder e prestígio abalaram o universo, a espada divina do Pilar Roxo. Uma luz roxa combinando com a luz roxa profunda brilhando em seus olhos fluiu sobre sua espada. Quando ela levantou o braço, seus olhos não estavam fixos na espada. Em vez disso, ela estava olhando silenciosamente para a manga de seu volumoso manto vermelho. Ela olhou para ele por um longo tempo antes de seu corpo começar a ficar diáfano. No instante seguinte, ela apareceu fora da cidade da lua divina enquanto disparava em direção ao local onde havia detectado a aura de Qianinger. A aparência do reino do Deus Lunar foi excepcionalmente impressionante nesta vasta região estelar. O reino do Deus Estelar era banhado pela luz estelar eterna, enquanto o reino do Deus Lunar brilhava constantemente com a luz da lua. Comparado ao brilho resplandecente da luz das estrelas, o luar era muito mais suave e misterioso. Estava tranquilo e nebuloso e parecia que segredos e mistérios ilimitados estavam escondidos em cada viga. Os sentimentos que exalava eram de distância misteriosa e beleza comovente. Os deuses estelares e os deuses lunares vieram das mesmas raízes. Eles eram parentes na Era Antiga, então provavelmente nunca imaginaram que os descendentes mortais que herdaram seu poder divino se transformariam em inimigos mortais. Qianinger olhou para o distante reino do Deus Lunar. Ninguém no reino dos deuses poderia negar que o reino do Deus Estelar era o reino mais atraente de todo o universo, mas o reino do Deus Lunar era o mais efêmero e belo.
Só por este ponto, a destruição do reino do Deus estelar realmente parecia uma pena. Não foi você quem alimentou o fogo do ódio que sentiam um pelo outro? Yun-shi disse enquanto olhava para ela. Eu só joguei algumas brasas, disse Qian-Yinger languidamente. Se já não houvesse rixa entre eles, não teria sido tão fácil atraí-los. Claro, eles também tinham que ser estúpidos o suficiente para cair na isca. Yun-shi. Falando nisso, enquanto olhava para o reino do Deus Lunar, Qian-Yinger fez uma pergunta que ela havia feito a Yun-shi muitas vezes na região Divina Norte. Você realmente nunca tocou em Xie Qingjiu nenhuma vez depois que vocês dois se casaram? Não, Yun-shi respondeu friamente. Aí. Qian-Yinger soltou um suspiro misterioso. Isso é uma pena, isso é realmente uma pena. Ela tem uma figura tão bonita que até eu reluto em imaginar seu corpo sendo brincado por homens. Pensar que você não poderia agir contra uma mulher assim, mesmo depois de serem declarados marido e mulher. Quão inútil você foi no passado? Yun-shi olhou para ela com olhos gelados. Existe alguém no mundo que seja mais qualificado para julgar minha capacidade do que você? Você, entre todas as pessoas, deveria deixar claro quão capaz eu sou. Qian-Yinger. No entanto, você acertou em cheio desta vez. A voz de Yun-shi ficou sombria. Naquela época, eu nunca estava disposto a ir contra os desejos dela. Duvidei e coloquei defesas contra todos no mundo, menos ela. Mesmo assim ela me tornou a pessoa mais ingênua e estúpida do mundo. E, foi realmente uma farsa. Acabei de receber uma boa notícia, disse Qian-Yinger de repente. O reino das bordas sagradas foi abalado por conflitos internos. Lu Shangzeng fugiu e seu paradeiro atual é desconhecido. Lu Guxie também deixou o reino das bordas sagradas e parece que ela foi procurar por Lu Shangzeng. Quanto à seita, bordas sagradas, eles selaram seu reino e não estão deixando nenhuma notícia vazar. Quando Qian-Yinger terminou de falar, seus lindos olhos brilharam. Você está interessado em ouvir sobre as verdadeiras origens de Lu Shangzeng? Não. Os olhos de Yun-shi permaneceram fixos no reino do Deus Lunar. A cena de Xie Qingjiu destruindo a estrela polar azul na frente dele ainda estava fresca em sua mente. Isso o atormentava cada segundo de cada dia, e a dor que ele sentia ainda perfurava sua alma com a mesma intensidade agora como naquela época. Naquela época, Lu Shangzeng era um oponente que ele precisava colocar sua vida em risco para derrotar e, mesmo assim, ele mal havia vencido. Hoje, apesar de Lu Shangzeng ter cultivado dentro do reino divino do paraíso eterno por 3.000 anos, seu nome não podia mais ser pronunciado ao mesmo tempo que o de Yun-shi. Não subestime ninguém. Às vezes, uma peça de xadrez que não é muito importante no início pode produzir resultados espetaculares. Na verdade, às vezes essas peças de xadrez produzem resultados que não podem ser replicados por mais ninguém. Qian-Yinger deu um sorriso que não parecia ser um sorriso. Além disso, estamos falando de Lu Shangzeng. Uma luz brilhou abruptamente nos olhos de Qian-Yinger assim que ela terminou de falar. Depois disso, ela se virou lentamente. Uma figura vermelha que irradiava o poder opressivo de um governante parecia surgir do nada enquanto ela lentamente se materializava na frente deles. O reino do Deus Lunar, uma terra eternamente envolta pelo luar, parecia uma lua, gigante e brilhante nesta região estelar. Xie Qingjiu ficou no centro desta lua brilhante e no momento em que ela apareceu, todo o reino do Deus Lunar se tornou seu palco. Até mesmo o luar brilhante parecia iluminar ela e somente ela. As mãos de Yun-shi imediatamente se fecharam em punhos antes de ele relaxá-las lentamente. Ele levantou a cabeça para olhar para ela e uma luz fria impossível de conter brilhou em seus olhos. Xie Qingjiu estava tão linda e elegante como sempre foi. Sua beleza era tão deslumbrante que poderia fazer um homem cair em um sonho eterno. Ela estava toda vestida de vermelho, como no dia do casamento. Contudo, a cor de suas roupas parecia tão gritante e dolorosa para Yun-shi agora. Porque parecia que ela estava encharcada no sangue de seus amigos e familiares. Yun-shi, Qian-Yinger, muito tempo sem nos ver. Xie Qingjiu disse suas palavras de maneira comedida e firme. Comparado com a luz fria que brilhava nos olhos de Yun-shi, uma luz que era tão nítida que praticamente poderia cortar a pele, seu tom e olhos roxos eram tão calmos quanto uma piscina de água plácida, tão fracos e leves quanto névoa. Ah, não faz muito tempo. As bordas dos lábios de Yun-shi começaram a se curvar enquanto um frenesi mal contido vazava em sua voz. Na verdade,
Vejo você todos os dias. Nos meus pesadelos. Um vento frio assobiava no ar enquanto agitava os longos cabelos e as volumosas mangas vermelhas de Xia Qingjiu. Sob o luar que emanava do reino do deus lunar, ela parecia uma figura triste em uma pintura linda, mas sombria. Seus olhos não continham nenhum traço de emoção enquanto ela olhava para Yunxi, apenas sua sempre presente calma distante podia ser vista. O mestre diabólico da região norte, que pode erradicar inúmeras vidas com o movimento de seu dedo, que aterrorizou os residentes da região divina leste como eles nunca foram aterrorizados antes, na verdade ainda tem pesadelos. Ei! Yunxi começou a rir, mas sua risada soou incrivelmente sombria e sinistra. Como minhas ações triviais podem ser comparadas às ações do Imperador Divino Lunar? Quero dizer, como minhas ações podem ser comparadas a uma pessoa que destruiu sua própria terra natal para garantir seu assento como Imperador Divino? Quando se trata de crueldade, há alguém que possa ser comparado a você, Imperador Divino Lunar. Grego. Conforme a voz de Yunxi ficou mais sinistra e severa, ele começou a ranger os dentes. Aí. Xia Qingjiu soltou um suspiro suave. Comparada à posição do Imperador Divino Lunar, uma mera estrela polar azul era como um grão de areia diante do mar. Então por que eu não abandonaria isso? Yunxi, você já se tornou o mestre diabólico do norte, mas ainda não consegue entender uma lógica tão simples? Ah, eu entendi. Eu entendo perfeitamente. Yunxi levantou a mão e cada um dos seus dedos tremia. Agora que ele finalmente ficou cara a cara com Xia Qingjiu e mais uma vez, os rostos de seu clã, pais, amantes, filha, seita. Todos apareceram em sua cabeça. Essas imagens, cada uma delas indelevelmente gravada em sua alma, foram sobrepostas à cena da destruição da estrela polar azul. Eles se misturavam caoticamente em sua mente de uma forma incomparavelmente cruel, fazendo-o sentir como se estivesse vivendo o pesadelo de perder tudo mais uma vez. O que há de tão importante na sua terra natal? O que há de tão importante na sua família? Ele murmurou com uma voz incrivelmente sombria e desdenhosa. São todos pontos fracos. Fraquezas que devem ser jogadas fora. Fraquezas das quais uma pessoa deveria se livrar. Quanto a mim, o que eu fui para você, eu me pergunto. Na verdade, não há necessidade de se perguntar. Naturalmente, eu era apenas uma ferramenta para você. Seu sorriso se transformou em um sorriso distorcido. Quando eu era o Deus Filho Messias que era reverenciado pelo mundo e favorecido pela Imperadora Diabólica, você estava tão cheio de cuidado e preocupação que, até me entregou a deusa monarca Brahma como uma escrava. Qianlingir. Mas no momento em que me tornei uma pessoa demoníaca, me tornei a única falha em sua vida imaculada, você nem hesitou em me jogar fora. Na verdade, você mesmo precisou limpar essa mancha. TSC. Yunxi balançou sua cabeça enquanto uma risada vazia e zombeteira saiu de sua garganta. Nascemos no mesmo ano, na mesma cidade nuvem flutuante, na mesma estrela polar azul, mas eu era tão infantil e tolo quando comparado a você, Imperador Divino Lunar. Eu era apenas um verme lamentável e ignorante na sua frente. Um verme que você olhou de cima e brincou na palma da sua mão. Um verme que era tão ingênuo a ponto de ver você como a pessoa mais próxima dele no reino dos deuses, a pessoa em quem ele mais podia confiar, aquela a quem ele poderia confiar tudo. Ah, que absurdo, que absurdo. Os lábios de Xia Qingjiu se moveram um pouco enquanto ela falava com uma voz calma. É uma pena que eu ainda sentisse um pouco de ternura por você naquela época, então permiti que você deixasse para trás suas últimas palavras em vez de acabar com você o mais rápido possível. Foi apenas algumas respirações curtas, mas permitiu que você sobrevivesse e se transformasse na ameaça que você se tornou hoje. Ela inclinou a cabeça em direção a ele enquanto seu manto vermelho flutuava no ar. A luz roxa em seus olhos brilhou de repente com o vasto poder de um imperador divino. Este foi um erro que este rei cometeu naquela época, então caberá a este rei corrigi-lo pessoalmente. E, você acha que está à altura da tarefa? Os olhos de Qianlingir se estreitaram enquanto ela dava uma risada fria e seca. Imperador Divino Lunar, você realmente se atreveu a vir sozinho? Mesmo que eu não seja o que era antes, você realmente acha que Yunxi é o mesmo que era naquela época? Contanto que eu possa matar você, isso é o suficiente. O poder imperioso brilhou em seus olhos frios enquanto a luz roxa tremeluzia ao redor de seu corpo. Sua manga vermelha dançou no ar quando um pequeno raio de luz roxa saiu da espada em sua mão de jade.
Apenas um raio de luz irrompeu da ponta de sua espada, mas parecia estar perfurando as gargantas de Yun-Shi e Qian-Ying ao mesmo tempo. Qian-Ying não se moveu nem um centímetro. Seus olhos dourados olharam diretamente para os orbes roxos de Xie Qinjui. Eles eram um par de olhos hipnotizantemente lindos, olhos tão adoráveis quanto uma fantasia celestial, mas continham uma frieza sombria e uma intenção assassina que pareciam vir das profundezas dos 9 infernos. Impera Divina Lunar, antes de começarmos, você não está interessado em ver o grande presente que Yun-Shi preparou só para você? Xie Qinjui. Xie Qinjui. Yun-Shi desviou o olhar dela. Seu olhar caindo no reino do Deus Lunar atrás dela, aquela terra brilhando com o luar prateado. Ele finalmente se dirigiu a ela pelo nome em vez de chamá-la de Imperadora Divina Lunar. Desde que este mestre diabólico retornou à região Divina Leste, eu não pude nem me incomodar em cruzar espadas com o grande ancestral do paraíso eterno. No entanto, você é a única pessoa a quem devo conceder pessoalmente o dom da morte. Este mestre diabólico lhe concederá um presente antes de morrer. Observe atentamente e não perca nenhum único momento. Seria uma pena perder algo assim. As sobrancelhas crescentes de Xie Qinjui começaram a se unir. As palavras que ecoavam em seus ouvidos pareciam surpreendentemente familiares para ela. Estas foram as palavras que ela entregou a Yun-Shi na frente da estrela polar azul. Ele as devolveu palavra por palavra, até mesmo seu tom e expressão eram os mesmos que os dela. Poderíamos muito bem imaginar o quão profundamente aquela cena havia sido gravada em sua alma. Enquanto ela observava Yun-Shi pressionar lentamente os dedos, um profundo sentimento de desconforto surgiu de repente em seu coração. Você. Ele gentilmente estalou os dedos, e um som claro de clique ecoou no ar. Bom, uma enorme explosão rasgou o ar. Parecia que todo o universo havia implodido, como se todas as montanhas do mundo tivessem desabado. Toda a região estelar tremia violentamente. Xie Qinjui se virou. O reino do Deus Lunar, aquele mundo que sempre esteve envolto em um luar etéreo e nebuloso, apareceu em seus olhos roxos. Assim como o feixe de luz negra que o espetou impiedosamente enquanto ele subia em direção aos céus. Bum, 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 bum. Explosões cacofônicas abalaram o ar como estrondos de um profundo trovão destruidor do mundo. O reino do Deus Lunar foi dividido ao meio por aquela luz negra e numerosas explosões começaram a irromper por toda a terra fraturada. Num piscar de olhos, as duas metades quebradas foram reduzidas em incontáveis fragmentos branco-prateados poeira lunar. O reino do Deus Lunar desmoronou de uma maneira indescritivelmente bela e hipnotizante. No entanto, esta bela destruição durou apenas um momento fugaz. A escuridão começou a devorar loucamente os destroços voadores e a poeira lunar. Logo, até a luz da lua foi consumida. Isso continuou até que a escuridão engoliu tudo e devolveu ao vazio. Capítulo 1734, O fim da lua, 4. O reino do Deus Lunar era um dos 4 reinos reais da região Divina Leste. Sua força e status eram incomparáveis aos de qualquer planeta normal ou reino estelar. Portanto, destruir um reino real em questão de poucas respirações era, até onde todos sabiam, algo impossível de fazer. Até mesmo o rei emergente infante maligno, que possuía poderes que iam além do limite desta era atual, só destruiu o reino do Deus Estelar depois de uma longa e cruel batalha com vários imperadores divinos. E mesmo assim, a destruição não foi tão completa quanto esta. Enquanto a poeira lunar flutuava no ar, as explosões cacofônicas e os sons do espaço em colapso continuaram inabaláveis. Enquanto isso acontecia, as tempestades espaciais começaram a varrer vastas regiões estelares e incontáveis planetas inocentes e demorou muito para que desaparecessem. Um reino real estava sendo destruído. O reino do Deus Lunar foi reduzido de um país das fadas brilhando com o luar hipnotizante a um monte de poeira lunar espalhada antes de finalmente se desintegrar em cinzas que foram levadas pelos ventos solares. Uau! À medida que a tempestade espacial os engoliu, fez com que as roupas e os cabelos dos 3 dançassem, descontroladamente ao vento. Ao longe, um grande número de estrelas havia se desviado de suas órbitas habituais e alguns planetas frágeis simplesmente se desintegraram em poeira voadora, assim como o reino do Deus Lunar. O Imperador Divino Lunar sabia melhor do que qualquer outra pessoa neste mundo quanto poder era necessário para destruir o reino do Deus Lunar. Contudo, não havia absolutamente ninguém que acreditasse que tal poder existisse. Se o reino do Deus Lunar fosse atingido por uma força grande o suficiente para destruí-lo,
Então todos os seus habitantes, além dos próprios deuses lunares, praticamente não teriam chance de sobreviver. Se alguém estivesse localizado no epicentro da explosão, teria sido reduzido a cinzas. Mesmo os deuses da lua não foram exceção. É lindo. Ah! Voz profunda de Yunchi soou em seus ouvidos. Quando ela foi envolta no brilho moribundo da estrela polar azul, ela sussurrou essas mesmas 3 palavras para Yunchi. Hoje, ele teceu uma tapeçaria de destruição que era muito mais trágica e bela do que ela havia feito naquele dia. Ele até disse exatamente as mesmas palavras para ela. No entanto, ele as disse em uma voz que era tão sombria e sinistra quanto o lamento de um espírito maligno. Mesmo enquanto cerrava os dentes, sua voz praticamente pulsava com um deleite sombrio. Xie Qinghui gentilmente fechou os olhos enquanto seu rosto ficava horrivelmente pálido. Essa palidez mortal começou a se espalhar do rosto até o pescoço nevado e os dedos de jade que seguravam a espada divina do pilar roxo começaram a tremer levemente. Sussurro tão suave e fraco como um sonho escapou de seus lábios. O destino é realmente tão inexorável. Destino. Apesar de Xie Qinghui ter sussurrado essas palavras para si mesma bem baixinho, Yunchi ainda ouviu alto e claro. Ele deu uma risada fria e zombeteira. Não, isso é uma retribuição. Você destruiu pessoalmente tudo que era importante para mim. Então como eu poderia não devolver seu presente na mesma moeda? Quando ele viu Xie Qinghui tentar o seu melhor para evitar que a dor que ela sentia aparecesse em seu rosto, o rosto de Yunchi se contorceu de alegria. Ele havia sonhado com esse momento todas as noites nos últimos anos. Este dia finalmente chegou e ele também foi finalmente capaz de desabafar o ódio extremo que sentia por Xie Qinghui, um ódio que havia se enraizado nas profundezas de sua alma. Você sabe quanto do meu sangue, suor e lágrimas foram gastos na preparação deste grande presente para você? Os lábios de Yunchi se curvaram em um sorriso sinistro. Estes são cristais diabólicos que foram formados a partir da energia concentrada do cadáver dos demônios verdadeiros primordiais. São tesouros raros que nunca mais aparecerão neste mundo. Ainda assim, presenteei todos esses tesouros valiosos ao seu reino do Deus Lunar. Quando você alcançar os 9 infernos, não se esqueça de expressar sua gratidão para mim. O corpo e os olhos de Yunchi brilharam com a luz negra simultaneamente quando a espada imperadora diabólica punidora dos seus apareceu em suas mãos. Quando o mestre diabólico da região norte abriu o portão do monarca do inferno, sua implacável intenção de matar se fixou no corpo de Xie Qinghui. Os olhos dourados de Qian Yinghe se voltaram para Xie Qinghui enquanto uma luz dourada brilhou em volta de sua cintura. Enquanto ela lançava o oráculo divino, a energia das trevas irradiando de seu corpo fundiu-se silenciosamente com a profunda energia das trevas frenética de Yunchi, fazendo com que um poder escuro pesado e opressivo descesse sobre Xie Qinghui. As coisas que destruíram o reino do Deus Lunar foram precisamente esses cristais diabólicos das trevas eternas que vieram do mar de ossos das trevas eternas. Os cristais diabólicos das trevas eternas foram formados a partir da energia Yin concentrada dentro dos ossos dos demônios verdadeiros primordiais enterrados no mar de ossos das trevas eternas. Eles continham a energia das trevas mais densa e de alto nível do universo atual. Eles também eram extremamente voláteis e o menor contato com uma força externa faria com que explodissem. Mesmo os 3 poderosos ancestrais Yama nunca ousaram aproximar-se ou entrar em contato com eles. Neste universo, apenas Yunchi poderia controlá-los perfeitamente. Uma barreira imaculada era a única coisa que poderia transportá-los sem contratempos. Como só poderia ser formado a partir do nível mais alto da energia Yin primordial, era extremamente raro e não podia mais ser produzido. Após Yunchi ter colhido todos os cristais diabólicos das trevas eternas do mar de ossos das trevas eternas, ele alimentou Anger com uma porção muito pequena. Ele havia dado o resto deles ao reino do Deus Lunar. Se eles tivessem espalhado o uso desses cristais diabólicos das trevas eternas, teriam produzido resultados ainda mais espetaculares em sua guerra contínua contra a região divina leste. Contudo, desde o primeiro momento que Yunchi entrou em contato com esses cristais diabólicos das trevas eternas, esse plano começou a se formar loucamente em sua mente. Uma mancha de sangue opaco escorria silenciosamente do canto dos lábios pálidos de Xie Qinghui. Mas quando ela abriu os olhos, havia apenas uma frieza calma e sombria contida neles. A luz roxa começou a se acumular em seus olhos mais uma vez enquanto ela lentamente levantava um braço.
A luz divina que brilhava da espada divina do pilar roxo também parou de tremer quando silenciosamente começou a se reunir e ganhar intensidade. Vamos acabar com isso. Enquanto ela sussurrava essas palavras, ela empurrou a espada. Este simples golpe de sua espada fez com que a luz roxa enchesse o céu. Num piscar de olhos, até mesmo as furiosas tempestades espaciais foram destruídas. Quando a luz roxa brilhou em sua espada, toda a região estelar de repente escureceu. Os olhos dourados de Qian e Inger ficaram focados. Com um único golpe de sua espada, Xie Qinjiu mostrou que seu poder como deus da lua era nada menos que Yu em seu auge. No instante em que a luz roxa brilhou, Yuan-Shi cortou abruptamente com sua espada imperadora diabólica punidora dos céus também. Ele não precisou reunir nenhuma energia escura para seu ataque, porque no momento em que sua espada desceu, a escuridão encheu o céu e sua espada tirânica poderia parecer um deus diabólico descendo à terra enquanto explodia em direção a Xie Qinjiu. Estrondo. O espaço dentro desta região estelar foi dividido ao meio, dividido em dois mundos distintos de púrpura brilhante e escuridão escura. No entanto, a linha que claramente dividia estes dois mundos distintos foi logo violentamente dilacerada à medida que colapsavam simultaneamente. O poder divino do pilar roxo e a luz diabólica escura colidiam freneticamente e caoticamente um contra o outro. Bang 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 bang, os sons da espada divina pilar roxo colidindo contra a espada imperadora diabólica punidora dos seus abalaram os céus e a terra. Se alguém visse a sua luta a partir de um reino estelar distante, pareceria como se dois planetas, um roxo e um preto, estivessem colidindo, catastroficamente. A Imperadora Divina Lunar versus o Mestre Diabólico do Norte. Uma batalha furiosa neste nível significava que cada instante, cada confronto, era tão aterrorizante quanto uma calamidade. Além disso, eles já haviam liberado completamente seu poder devastador desde o início da batalha. Estrondo. A luz roxa brilhou com intensidade antes de ser instantaneamente devorada pela escuridão. Os longos cabelos de Xie Qinjiu flutuaram no ar enquanto um suspiro suave saiu de seus lábios. Você realmente é o sucessor do Deus maligno. Seu cultivo está apenas no 10º nível do reino do soberano divino, mas você já tem o poder de um imperador divino. Este tipo de crescimento e poder transcendente é verdadeiramente único neste mundo. Então deixe este mestre diabólico mandar você embora, pessoalmente. Yuan-Shi ergueu seu braço e chamas irromperam do corpo de sua espada. Eles rapidamente se transformaram daquelas conhecidas chamas vermelhas nas chamas diabólicas da calamidade eterna, que poderiam incinerar e devorar tudo neste universo. Mesmo que nenhuma luz brilhasse dessas chamas, elas estavam devorando rapidamente toda a luz da área. Você precisa de ajuda? Qian Inger perguntou de repente. Ela estava convencida de que se ela não ajudasse, Yuan-Shi não teria chance de derrotar Xie Qinjiu, muito menos de matá-la. Em 4 curtos anos, o progresso de Yuan-Shi, que foi reforçado tanto pelo poder do deus maligno quanto pelo poder de um imperador diabólico, era praticamente incomparável neste universo. Contudo, o progresso de Xie Qinjiu também foi incrivelmente chocante. Fazia apenas 7 anos desde que ela herdou o poder divino do Pilar Roxo, mas sua força já havia superado a força de Yu em seu auge. Na história do reino do Deus Lunar. Não, na história de todos os reinos reais, não houve outra pessoa que tivesse se aclimatado ao seu poder divino tão rápida e completamente quanto Xie Qinjiu. Ela tinha acabado de falar quando suas sobrancelhas tremeram. Ela imediatamente empurrou seu oráculo divino para a frente, a energia escura surgindo dele. Ding! Um feixe de luz roxa parecia ter transcendido o tempo e o espaço enquanto cruzava instantaneamente dezenas de quilômetros para perfurar a garganta de Qian Inger. Quando colidiu com o oráculo divino, fez com que o espaço ao redor deles se quebrasse em incontáveis fragmentos. Depois de lidar com aquele feixe de luz roxa, Xie Qinjiu atravessou o espaço e apareceu na frente dela. Ela atacou Qian Inger mais uma vez e quando a espada divina do Pilar Roxo disparou, suas ações se assemelharam à dança de uma deusa celestial. Ela parecia entrar e sair da realidade toda vez que aparecia para atacar Qian Inger, deixava uma lua roxa em seu rastro. Yuan-Shi girou, mas quando fez isso, luas roxas já haviam preenchido o céu. Seu corpo instantaneamente brilhou em direção a eles. A espada imperadora diabólica punidora dos céus brilhava com uma luz sombria e infernal enquanto lhe desferia um corte horizontal, destruindo instantaneamente uma lua roxa. No momento em que a lua roxa se rompeu,
Uma luz roxa brilhante rompeu de dentro. Instantaneamente inundou toda a região, fazendo com que a visão de Yun-Shi e o espaço ao redor deles ficassem em um roxo puro e brilhante. Sua visão não foi a única coisa obscurecida neste espaço roxo. Até seus sentidos estavam sendo distorcidos. Quando Yun-Shi lançou aquele ataque, ele não foi o único que ficou preso na prisão da lua púrpura. Qian Ying'e também foi apanhada naquele ataque surpresa. Todos os seus sentidos imediatamente ficaram confusos e parecia que milhões de raios de espadas estavam disparando em sua direção. Enquanto ela recuava furiosamente, um feixe de luz roxa de espadas saiu do lado deste mundo roxo e perfurou suas costas. O feixe da espada parecia ser lento, mas tudo que tocava, até mesmo o próprio espaço, foi quebrado em fragmentos no momento em que entrou em contato com ele. Quando Qian Ying'e percebeu, o raio da espada já estava bem na sua frente. A prisão da lua púrpura era uma das técnicas divinas de Yuya, que a Nifantian havia contado a ela sobre isso muitas vezes. Foi um ataque que usou o poder divino do pilar roxo para confundir o coração e a visão de uma pessoa. No entanto, esta foi a primeira vez que ela experimentou esse ataque por si mesma. Além disso, a velocidade e a maneira com que Xie Qingjiu executou esse ataque foram muito diferentes de sua compreensão, pegando-a de surpresa. Craque! Um som explosivo e rasgante ecoou pelo ar quando Yun-Shi soltou o lobo celestial caído. Seu ataque destruiu a prisão da lua púrpura, mas as chamas diabólicas da calamidade eterna também se apagaram. Ele deixou uma longa cicatriz de gelo atrás de si enquanto passava para o lado de Qian Ying'e. PSSSST. A espada divina pilar roxo disparou em direção às costelas de Yun-Shi enquanto a luz roxa de repente se espalhou pela metade superior de seu corpo. Gotas de sangue voaram no ar quando a espada da Imperadora Diabólica Punidora dos Céus bateu fortemente no braço da espada de Xie Qingjiu. Mesmo que as chamas diabólicas da calamidade eterna tenham sido extintas quando ele destruiu a prisão da lua púrpura, o poder da espada de Yun-Shi era tão terrível que lançou Xie Qingjiu para longe com um estrondo estrondoso. A manga vermelha que cobria seu braço direito foi rasgada em pedaços e um profundo e chocante suco de sangue foi esculpido em seu braço. Ela não se preocupou em inspecionar o braço ferido. Em vez disso, ela olhou para o buraco sangrento, na lateral do peito de Yun-Shi. Ela disse com uma voz calma, Yun-Shi, você ainda se lembra da promessa que fez para mim naquela época? Yun-Shi levantou a cabeça para olhar para ela. Ele também não prestou atenção ao ferimento que Xie Qingjiu infligiu nele e a única coisa que brilhou em seus olhos foi uma feroz intenção de matar. Ele poderia convocar Oni, Yantu e Yantrei sempre, que quisesse. Se eles lutassem contra Xie Qingjiu e juntos, eles teriam métodos mais que suficientes para matá-la à sua disposição. Mas ela tinha que morrer nas mãos dele. Sua terra natal, sua família e amigos, foram todos destruídos pessoalmente por Xie Qingjiu. Então como ele poderia permitir que ela morresse nas mãos de outra pessoa? Não, ele mesmo teve que matá-la para poder vingá-los. Xie Qingjiu lentamente apertou ainda mais o cabo de sua espada. No entanto, ela não fez isso por causa da dor no braço ferido. Neste momento, as palavras solenes e severas que ela disse a Yun-Shi depois que ele plantou a marca de escravo em Qian Ying'e estavam reverberando em sua cabeça. Qian Ying'e agora é sua escrava. Você pode dar ordens a ela, fazer uso dela, descarregar sua raiva nela, humilhá-la e violá-la como quiser. Você pode fazer o que quiser com ela. Mas há algo que você deve lembrar. Ela ainda é alguém que devo matar. Torná-la sua escrava com esse meu esquema não significa que eu não queira matá-la. Pelo contrário, significa apenas que não posso matá-la agora. O que quer que aconteça entre vocês dois não é da minha conta. Mas você definitivamente não deve desenvolver nenhum sentimento por ela. Mais do que isso, você definitivamente não deve ter filhos com ela. Entender? Yun-Shi bloqueou um golpe para Qian Ying'e. Ele se moveu mais rápido do que pensava, de uma maneira quase instintiva. E a energia que eles tinham tão naturalmente ligados agora há pouco. Esqueça. Depois de sussurrar essas palavras com uma voz muito suave, ela ergueu sua espada roxa para o céu antes de desenhar um arco muito suave no ar com ela. Num piscar de olhos, foi como se um novo amanhecer tivesse surgido. A luz celestial fluía pelo ar e repelia a escuridão nesta região estelar. A escuridão desapareceu, até as estrelas desapareceram. Todas as tempestades na área cessaram instantaneamente.
A única coisa que parecia existir no mundo agora era aquela gigantesca lua roxa que apareceu atrás de Xie Qingjiu. Transformou toda a região estelar em um mundo de roxo nebuloso. Sob aquela luz roxa, o espaço ao redor deles começou a vibrar com uma luz estranha. Capítulo 1735 Morte da Lua 5. Nenhuma única partícula de luz estelar poderia ser vista nesta vasta região estelar. A resplandecente luz roxa ondulava pelo próprio espaço antes de desaparecer em um piscar de olhos. De repente, toda a luz e cor do mundo desapareceram, exceto por uma gigantesca lua roxa que descia lentamente do céu. Havia uma figura vermelha flutuando no centro daquela lua roxa. Seu cabelo escuro dançava e seu manto vermelho tremulava. Ela aparecia para todo mundo como uma deusa celestial flutuando até o reino mortal. A lua roxa tinha centenas de metros de comprimento e parecia conter um mundo inteiro. Era um mundo cheio de montanhas majestosas, mares agitados e ventos uivantes. Era como se pudessem ver vagamente outra lua que brilhava com uma luz roxa ainda mais profunda e misteriosa subindo lentamente para o céu daquele mundo. Yun-Shi levantou seu braço, chamas diabólicas da calamidade eterna reacendendo no corpo de sua espada. Mas ele não atacou imediatamente. Seus olhos, negros originalmente sombrios, começaram a brilhar com uma luz roxa pura e profunda. De repente, ele começou a sentir uma leve pressão crescendo em seu coração, uma sensação que o deixou muito desconfortável. Os olhos dourados de Qian Ying'e também ficaram roxos. Suas sobrancelhas começaram a se unir em choque e perplexidade. Suas pupilas se contraíram violentamente e ela não pôde deixar de dizer: o domínio divino do pilar roxo. Yun-Shi começou a virar a cabeça em direção a ela quando Qian Ying'e imediatamente disse com uma voz extremamente suave e séria: apresse-se e envie uma transmissão de som para os ancestrais Siama. É tarde demais. Ambos ouviram a voz de Xie Qingjiu, mas não a ouviram com os ouvidos. Em vez disso, parecia ser transmitido diretamente aos seus corações. Depois disso, ela abriu os braços, fazendo com que as mangas vermelhas dançassem no ar. A lua roxa atrás dela se expandiu silenciosamente. E engoliu o mundo inteiro em um único instante. A notícia da destruição do reino do deus lunar ainda não havia alcançado o distante reino do deus estelar, e todos os deuses estelares ainda observavam sombriamente as imagens sendo projetadas do reino divino do paraíso eterno. Então, um monte de estranhas nuvens roxas apareceram de repente no céu, e todos os deuses estelares involuntariamente levantaram suas cabeças para olhar em direção ao horizonte oeste. O que é aquilo? A deusa estelar de Jade Celestial, Aster, ofegou. Depois que ela virou a cabeça para olhar o céu, ela viu uma lua roxa pendurada ali. Este fenômeno não ocorreu apenas no reino do deus estelar. Quase metade dos reinos estelares na região divina leste podiam ver claramente uma lua roxa recém-nascida pairando alto no céu. Ela irradiava uma luz serena e dolorosamente bela que tornava metade do seu roxo. Era como se os seus estivessem concedendo um milagre divino a este mundo para salvá-los da crise. No entanto, havia um reino estelar que teve uma ideia completamente diferente quando testemunharam aquela lua roxa, e esse era o reino divino do monarca Brahma. No momento em que Qian Fantian viu aquele brilho roxo, seu rosto frio e rígido se contorceu violentamente com uma expressão de profundo choque. Apareceu em seu rosto o domínio divino do pilar roxo. Ele engasgou dentro de seu coração. Cada palavra que ressoou dentro de sua cabeça foi preenchida com uma profunda descrença e seu coração foi abalado por um instante fugaz de medo e pânico. O espaço que cercava Yun-Shi e Qian Ying'e foi transformado em um mundo de linda luz roxa. Para sua surpresa, a percepção espiritual deles revelou que este mundo não tinha fronteiras nem fim. Além disso, não parecia haver mais nada neste mundo além dos três. O cabelo preto esvoaçante de Xie Qingjiu já havia se tornado um roxo brilhante e deslumbrante. A luz roxa que irradiava de sua espada subiu no ar, como se tivesse se transformado em uma violenta chama roxa. Mas a coisa mais estranha que estava acontecendo era que eles não conseguiam sentir sua aura, mesmo que ela estivesse bem na frente dele. Eles não podiam sentir a aura de sua força vital ou profunda energia. Qian Ying'e cerrou os dentes enquanto seus olhos pararam de tremer rapidamente. Uma expressão sóbria e composta apareceu em seu rosto e havia uma luz fria e infernal brilhando em seus olhos quando ela levantou a cabeça para olhar para Xie Qingjiu. Bem jogado, Xie Qingjiu. Bem jogado, Imperador Divino Lunar. Não admira que você se atreveu a nos confrontar sozinho.
Eu já tentei o meu melhor para não subestimar você, mas você ainda foi capaz de me dar uma surpresa tão grande. Ponto. Yun-Shi estava varrendo a área com ambos os olhos e sentidos espirituais. Este foi sem dúvida um domínio de poder. No entanto, este domínio não era como aqueles domínios que procuravam devorar e destruir tudo quando se espalhassem. Não irradiou nenhuma energia destrutiva ou poder opressivo. Em vez disso, sua aura parecia tão calma e plácida quanto água corrente, lenta. O que é o domínio divino do Pilar Roxo? Ele perguntou com uma voz sombria. Ele sentiu o quão séria Qianlingir de repente se tornou. Qianlingir respirou lentamente enquanto respondia em voz baixa. Este é domínio do Deus Lunar registrado nos anais do Reino dos Deuses como sendo o mais próximo do Reino dos Deuses. Yun-Shi. Somente o primeiro Imperador Divino Lunar, o herdeiro original do poder divino do Pilar Roxo e o ancestral fundador do Reino do Deus Lunar, foi capaz de abrir o domínio divino do Pilar Roxo, e ele só fez isso por um período de tempo extremamente curto. Qianlingir olhou para a luz roxa brilhando nos olhos de Xie Qinjui. Ela estava circulando toda a profunda energia da escuridão em seu corpo e uma névoa negra surgiu violentamente de seu corpo. Todos nós pensávamos que o domínio divino do Pilar Roxo nunca mais apareceria no mundo depois que o grande ancestral do Deus da Lua passasse. Mas agora, ele apareceu novamente neste mundo e a pessoa que o ressuscitou é na verdade alguém que herdou o poder divino do Pilar Roxo apenas por 7 anos. Xie Qinjui. A luz negra que irradiava dos olhos de Qianlingir, finalmente dissipou a luz roxa que os havia invadido. Então, ela disse algo que já havia dito sobre Xie Qinjui antes. Os seus parecem ter sido generosos demais com você. O domínio mais próximo do reino dos deuses. Yun-Shi deu um sorriso frio. Não é nada mais do que um tipo de domínio de restrição. Mas quando ele se virou, seu sorriso frio congelou de repente em seu rosto. As chamas diabólicas da calamidade eterna que queimavam em sua espada imperadora diabólica punidora dos seus estavam se extinguindo lentamente. A coisa mais terrível sobre esse domínio era que ele era, na verdade, um tipo de supressão silenciosa e informe. Ele quase não notou a mudança nas chamas diabólicas da calamidade eterna. Ponto. Ele parou de falar completamente quando suas sobrancelhas começaram a afundar. Xie Qinjui levantou lentamente a cabeça e, num instante, esse mundo roxo sem limites parecia espumar e agitar-se como um mar tempestuoso. Sua voz ressoou em todos os cantos deste mundo roxo. Com meu poder atual, só posso manter este domínio divino por 100 respirações. Mas isso é o suficiente para enterrá-lo neste mundo para sempre. Quando ela empurrou a espada, parecia ser um golpe, incrivelmente fraco e comum. Eles mal conseguiam sentir qualquer poder irradiando daquele ataque e o mundo roxo nem sequer ondulou, muito menos foi dilacerado. Porém, quando a espada avançou em direção a Yun-Shi, ele de repente sentiu uma pressão que era várias vezes mais pesada do que antes. Ele deu um passo à frente e uma luz negra brilhou de repente em seu corpo. Ele fez um ataque com força total com sua espada com o portão do monarca do inferno aberto e no momento em que sua espada explodiu, as chamas do diabo da calamidade eterna também voltaram à vida. Estrondo. As duas espadas se chocaram no meio do domínio divino do Pilar Roxo e as chamas do diabo da calamidade eterna reacendidas foram instantaneamente apagadas. Uma lua roxa explodiu do ponto onde as duas espadas se encontraram, transformando-se em uma enorme onda de energia roxa que instantaneamente engoliu Yun-Shi. Yun-Shi. O coração de Qianlingir saltou violentamente em seu peito. Ela estava prestes a avançar quando ouviu uma explosão penetrante. Um feixe de luz negra disparou para o céu enquanto destruía violentamente a onda de energia roxa. Depois disso, uma vasta espada poderia ser lançada de cima enquanto o uivo mundial do lobo celestial sacudia o ar. O segundo estilo de espada do lobo celestial, presa selvagem. Estrondo. O poder da calamidade eterna das trevas combinou com o poder divino do lobo celestial quando o ataque de Yun-Shi abriu um buraco no domínio divino do Pilar Roxo, criando instantaneamente uma tempestade roxa violentamente rodopiante. No entanto, enquanto aquela tempestade roxa ondulava ao redor de Yun-Shi, sua espada pode ter começado a enfraquecer em um ritmo incrivelmente rápido. O ataque lançado pela espada imperadora diabólica punidora dos céus tinha viajado apenas algumas dezenas de metros, mas só restava 60% de seu poder quando alcançou Xie Qinjui. Seu coração estremeceu violentamente.
O buraco que ele havia perfurado no domínio divino do pilar roxo também foi rapidamente reparado. Parecia novo. Xia Qingjiu virou seu corpo ligeiramente enquanto enviava a espada divina do pilar roxo balançando em um arco muito suave. Bang! Golpe! A espada imperadora diabólica punidora dos céus, que continha um vasto e poderoso poder de espada, foi destruída. Depois disso, a espada divina pilar roxo, que parecia estar queimando com luz roxa, esfaqueou ferozmente a lateral do peito de Yunxi. O poder por trás desse impulso excedeu em muito o anterior. Na verdade, excedeu em muito a imaginação mais selvagem de Yunxi. Quando o som penetrante e alto de sua espada atingindo suas costelas soou em seus ouvidos, suas costelas quebraram e o sangue jorrou de seu ferimento como uma fonte. Yunxi tinha um corpo de um deus dragão e alcançou o sexto estágio do grande caminho de Buda, então era extremamente difícil infligir qualquer dano ao seu corpo, muito menos fraturar seus ossos com um único golpe de espada. Este foi um poder divino que quase excedeu os limites da era atual. No momento que as costelas de Yunxi quebraram, seu cérebro foi tão violentamente abalado que ficou em branco por um segundo. A força gigantesca daquele golpe fez seu corpo girar como um peão. Mas no instante seguinte, ele foi engolfado por uma gigantesca onda roxa que subitamente avançou em sua direção, fazendo com que seu corpo e aura desaparecessem naquele mundo roxo profundo. O corpo de Xia Qingjiu ficou diáfano e ela apareceu de repente na frente de Qian Ying'er. Qian Ying'er tinha ouvido falar do domínio divino do pilar roxo desde muito jovem, mas ele só existia em registros e lendas. Ninguém nesta época realmente entrou em contato com isso antes e isso incluía Qian Fantian, a pessoa que lhe contou sobre isso em primeiro lugar. Agora que ela estava enfrentando isso pessoalmente, seu horror excedia em muito as lendas. Yunxi possuía as profundas veias do deus maligno, então mesmo que o poder que ele liberou fosse constantemente enfraquecido, pelo domínio divino do pilar roxo, a força de suas profundas veias não seria suprimida. Mas foi totalmente diferente para Qian Ying'er. Quando as marés roxas se voltaram para ela, ela sentiu como se todo o seu corpo estivesse atolado em um pântano viscoso. A circulação de sua profunda energia tornou-se lenta e rígida, e ela até achou difícil se mover. Quando Xia Qingjiu a pressionou, ela abriu ambos os braços e um domínio de escuridão rapidamente se uniu ao seu redor, criando forçosamente uma área de escuridão dentro do domínio divino do pilar roxo. No entanto, este espaço escuro só se estendeu por cerca de 10 metros antes de atingir o seu limite. Quando ela percebeu que não conseguia sentir a aura de Yunxi, uma luz fria brilhou nos olhos de Qian Ying'er. Ela aproveitou seu domínio das trevas cancelando o domínio divino do pilar roxo para lançar um ataque. O oráculo divino avançou, criando um feixe deslumbrante de luz dourada na escuridão. Este feixe de luz cortou o domínio roxo em pedaços enquanto se dirigia direto para Xia Qingjiu. Contudo, ondas roxas de energia surgiram ao seu redor antes mesmo dela chegar perto de Xia Qingjiu. Eles se chocaram, diretamente contra seu domínio de escuridão e explosões de escuridão e luz roxa brilhante romperam em frenesi, provocando um furacão calamitoso de proporções épicas. O domínio das trevas de Qian Ying'er rapidamente diminuiu dentro daquele furacão e seu ataque perdeu a maior parte de seu poder. O corpo de Xia Qingjiu de repente ficou diáfano e, embora sua aura ainda estivesse sendo projetada, do mesmo lugar, um feixe de luz roxa disparou da tempestade destrutiva girando atrás dela. O domínio divino do pilar roxo não apenas suprimiu o poder, mas também distorceu enormemente os sentidos. Seus instintos de sobrevivência alertaram Qian Ying'er sobre o perigo e ela girou o corpo com muita dificuldade. Bang! Como resultado dos esforços de Qian Ying'er, a espada acabou perfurando sua clavícula em vez de seu coração, rasgando em pedaços a roupa ao redor de seu ombro esquerdo. A carne ao redor se transformou em uma bagunça sangrenta e as gotas de sangue que se espalharam descontroladamente no ar foram instantaneamente engolidas pelo domínio roxo. Enquanto a dor intensa e o choque inundavam seu corpo e alma, Qian Ying'er escolheu contra-atacar em vez de recuar. O oráculo divino lançou-se abruptamente com uma luz negra sombria enquanto seguia direto em direção ao pescoço nevado de Xia Qingjiu. Ao mesmo tempo, o domínio roxo atrás de Xia Qingjiu se torceu e se deformou. Uma explosão sacudiu o ar quando Yunxi saiu da massa de energia roxa. Seus olhos estavam vermelhos e escalates e ele voou para ela. A espada imperadora diabólica punidora dos céus se chocou contra ela por trás enquanto inchava com o poder divino do lobo celestial.
Xie Qingjiu não se moveu mesmo tendo sido pega por um ataque de pinça. Dentro deste mundo roxo profundo e efêmeros, seus movimentos ainda eram medidos e graciosos. A espada roxa em sua mão direita balançou suavemente para pegar o oráculo divino no meio do golpe. Ao mesmo tempo, ela levantou a mão esquerda para pegar suavemente a espada, imperadora diabólica punidora dos céus, que estava cheia de um poder de espada aterrorizante. Borom! Uma explosão abafada abafou completamente o som estridente do metal se chocando. O oráculo divino parecia estar preso à espada de Xie Qingjiu, enquanto a espada imperadora diabólica punidora dos céus havia parado completamente na mão de Jade de Xie Qingjiu. Xie Qingjiu girou seu corpo. Yunxi e Qian Inger mal puderam senti-la liberar seu poder, mas o oráculo divino e a espada imperadora diabólica punidora dos céus imediatamente deixaram suas mãos. Eles foram pegos pela espada e pela mão de Xie Qingjiu e respectivamente ela os jogou casualmente na direção de Yunxi e Qian Inger. Bum! A espada imperadora diabólica punidora dos céus esmagou fortemente o corpo de Qian Inger. Uma grande parte do domínio roxo desabou quando Qian Inger foi lançada voando. Uma longa flecha de sangue a seguiu enquanto ela disparava para longe. Enquanto isso, o oráculo divino cortou Yunxi. Uma cicatriz sangrenta de 30 centímetros de comprimento foi esculpida em seu corpo e o corte era tão profundo que expôs o osso. Depois disso, ele também foi repelido por vários quilômetros. Sua cabeça se ergueu enquanto ele olhava sem piscar para Xie Qingjiu. Dentro daquele mundo roxo, suas vestes vermelhas eram tão brilhantes quanto o sangue fresco. O olhar em seu rosto permaneceu calmo e indiferente durante toda a luta, e mesmo que ela tivesse dado golpes sérios tanto no mestre de Mona do Norte quanto na deusa monarca Brahma em meio à sua dança graciosa, nenhuma única ondulação pôde ser vista em seu rosto. Olhos roxos. Neste mundo que ela criou, ela era incrivelmente forte e era realmente como se ela fosse um deus que desceu dos céus.